O universo se parece com um enigma incompleto. Durante séculos, a ciência tentou encaixar suas peças ausentes, uma por uma. Mapeamos galáxias, detectamos ondas gravitacionais e fotografamos buracos negros. Ainda assim, cada descoberta abriu novas lacunas. Quanto mais a imagem se torna nítida, mais percebemos que ela não está terminada. No centro desse mistério existe uma pergunta quase impossível. O que havia antes do Big Bang, se o próprio tempo talvez tenha começado ali? O Big Bang, ocorrido há cerca de 13,8 bilhões de anos, marca o início do universo, como conseguimos descrever-lo. A partir desse estado primordial, surgiram a expansão do espaço, a evolução do tempo, a matéria e a energia. Mas perguntar o que veio antes desse evento é entrar em uma região onde a linguagem da física começa a perder firmeza. Os modelos tradicionais dependem de espaço-tempo, partículas e leis já estabelecidas. Antes disso, talvez nem mesmo a ideia de antes faça sentido da forma como usamos no cotidiano. Uma possibilidade discutida em cosmologia é que o universo tenha partido de um estado singular. Nesse cenário, toda a matéria e energia estariam comprimidas em uma condição de densidade extrema, onde as equações conhecidas deixam de oferecer respostas confiáveis. A singularidade não é exatamente um lugar que possamos imaginar. Ela é mais um sinal de que nossas teorias chegam ao limite. Quando a curvatura do espaço-tempo se torna extrema demais, a física que descreve estrelas, planetas e galáxias já não basta. Outras hipóteses sugerem que o nosso universo pode ter surgido de um evento cósmico anterior. Segundo alguns modelos cíclicos, o cosmos passaria por fases sucessivas de expansão e contração. Depois de um Big Bang, viria uma longa expansão, depois talvez uma contração extrema, às vezes chamada de Big Crunch, e então uma nova expansão poderia começar. Essa ideia não é uma conclusão estabelecida, mas uma tentativa de imaginar um universo que não nasce do nada absoluto e sim de uma história anterior que ainda não sabemos ler. Há também a hipótese do multiverso. Dentro dessa perspectiva, o nosso Big Bang poderia ser apenas um entre incontáveis eventos semelhantes, ocorrendo em uma realidade mais ampla. Cada universo, se existirem muitos, poderia ter suas próprias leis físicas, suas próprias combinações de matéria e energia, sua própria origem. Essa possibilidade é fascinante, mas permanece especulativa. Ainda não temos evidências diretas de outros universos. Mesmo assim, a ideia expõe uma verdade incômoda. Talvez o universo observável seja apenas uma pequena região de algo muito maior. Essas hipóteses não oferecem uma resposta definitiva. Elas mostram, antes de tudo, os limites do nosso conhecimento. Quando tentamos olhar para antes do Big Bang, não estamos apenas investigando um passado distante. Estamos questionando a própria estrutura da realidade. O tempo teve um começo, o espaço nasceu junto com a matéria, as leis da física existiam antes do universo, ou surgiram com ele. Cada pergunta abre outra, mais profunda, como se o cosmos protegesse sua origem atrás de camadas sucessivas de silêncio. A pergunta sobre por que o Big Bang aconteceu é ainda mais difícil. A teoria do Big Bang descreve muito bem a expansão inicial do universo e sua evolução a partir de um estado quente e denso, mas ela não explica, por si só, a causa última desse início. A física consegue reconstruir muitos dos primeiros momentos após o nascimento cósmico. Porém, quando tentamos alcançar o motivo do próprio evento, entramos em um território onde observação matemática e especulação ainda se misturam com cautela. Uma das ideias consideradas envolve flutuações quânticas no vácuo. Na mecânica quântica, mesmo o espaço aparentemente vazio não é completamente vazio. Partículas e antipartículas podem surgir e desaparecer em intervalos extremamente breves. Alguns modelos sugerem que uma flutuação suficientemente intensa poderia ter desencadeado uma expansão rápida, dando origem ao espaço-tempo como o conhecemos. Essa hipótese tenta mostrar como algo semelhante a um universo poderia emergir de condições quânticas profundas, mas ela ainda não resolve todas as questões sobre a origem. Outra peça central nessa investigação é a inflação cósmica. Segundo esse modelo, o universo teria passado por uma expansão exponencial extremamente breve logo após seu estado inicial. Em uma fração minúscula de tempo, o espaço teria se expandido de forma colossal, suavizando irregularidades
e criando as condições para o cosmos que observamos hoje. A inflação ajuda a explicar por que o universo parece tão uniforme em grande escala, mas ela não responde completamente por que o Big Bang ocorreu. Ela descreve o depois, não necessariamente o primeiro impulso. Muitos cosmólogos também consideram que o nosso universo talvez exista dentro de uma estrutura mais ampla, regida por princípios físicos que ainda desconhecemos. Nesse caso, o Big Bang não seria um evento isolado, mas uma consequência de uma realidade anterior ou mais profunda. Essa abordagem não substitui a ciência por fantasia. Ela apenas reconhece que nossas teorias atuais talvez sejam aproximações. O universo pode obedecer a uma arquitetura que ainda não conseguimos formular porque as ferramentas matemáticas necessárias ainda estão incompletas. A partir do Big Bang, surge outra questão essencial: como apareceram as leis da física? No início, o universo era extremamente quente e denso. Durante a era de Planck, uma fase tão remota que nossas teorias atuais quase não conseguem descrever, lá, as forças fundamentais da natureza teriam começado a se diferenciar. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca são hoje pilares da física. Mas, no princípio, talvez elas estivessem unificadas em uma condição que ainda não compreendemos. À medida que o universo se expandia e esfriava, a energia começou a se organizar em formas mais estáveis. Partículas fundamentais surgiram em meio a um oceano caótico de interações. Inicialmente, o cosmos era uma sopa quente de quarks e gluons. Com a queda da temperatura, os quarks puderam se combinar, formando prótons e nêutrons. Esse foi um passo decisivo. A matéria, antes dispersa em seus componentes mais básicos, começou a adquirir estruturas reconhecíveis, os primeiros blocos daquilo que um dia se tornaria estrelas, planetas e corpos vivos. Poucos minutos depois do Big Bang, ocorreu a nucleossíntese primordial. Nesse período, prótons e nêutrons se combinaram para formar núcleos atômicos leves, principalmente hidrogênio e hélio, além de pequenas quantidades de outros elementos leves. O universo ainda era quente demais para formar átomos completos, porque elétrons livres eram constantemente arrancados pela radiação intensa. Mesmo assim, a base da matéria comum já estava sendo preparada. A simplicidade extrema daquele começo continha, em potencial, toda a complexidade que viria depois. Muito mais tarde, quando o universo esfriou o bastante, os elétrons puderam se unir aos núcleos e formar átomos neutros. Mas antes disso, era preciso que as leis físicas se mantivessem consistentes o suficiente para permitir essa evolução. As interações entre partículas obedeciam a simetrias, princípios de conservação e relações matemáticas que ainda hoje sustentam nossa compreensão da natureza. A mecânica quântica descreve o comportamento das partículas em escalas microscópicas. A relatividade geral descreve a gravidade e a estrutura do espaço-tempo em escalas cósmicas. O problema é que essas duas grandes teorias não se encaixam perfeitamente em todas as situações. Em condições extremas, como as do universo primordial, precisamos de uma descrição que una a gravidade à mecânica quântica. Essa busca por uma teoria mais profunda continua aberta. A chamada gravidade quântica, assim como tentativas de teorias unificadas, procura explicar como todas as forças poderiam emergir de uma mesma base. Até agora, porém, nenhuma resposta definitiva foi confirmada experimentalmente. Isso significa que a origem das leis físicas permanece envolta em mistério. Sabemos descrever como elas funcionam em grande parte do universo atual. Conseguimos prever a órbita de planetas, a fusão de estrelas, a propagação da luz e o comportamento de partículas em aceleradores. Mas ainda não sabemos por que essas leis têm exatamente a forma que têm. Não sabemos se poderiam ser diferentes. Não sabemos se nasceram com o universo ou se pertencem a uma camada ainda mais fundamental da realidade. É nesse ponto que a nossa visão habitual do cosmos começa a desmoronar. O universo não é apenas um conjunto de objetos espalhados no espaço. Ele é também um conjunto de regras, relações e limites. Para entender sua origem, não basta perguntar de onde veio a matéria. É preciso perguntar de onde vieram as próprias condições que tornam a matéria possível. E talvez seja por isso que o Big Bang continue sendo, ao mesmo tempo, uma das maiores conquistas da ciência e uma de suas fronteiras mais escuras. Se o Big Bang deu origem ao universo que conhecemos,
Ele também deixou para trás uma pergunta incômoda. Por que existe alguma coisa e não quase nada? De acordo com as leis conhecidas da física de partículas, matéria e antimatéria deveriam ter surgido em quantidades praticamente iguais nos primeiros instantes do cosmos. Cada partícula teria sua contraparte, com a mesma massa e carga oposta, e quando uma encontrasse a outra, ambas se aniquilariam, deixando apenas energia. Mas não foi isso que aconteceu. O universo atual é feito quase inteiramente de matéria, galáxias, estrelas, planetas, poeira cósmica, nossos corpos, e tudo o que conseguimos tocar pertencem a esse lado da equação. A antimatéria existe, mas aparece apenas em quantidades mínimas, detectável em certos processos físicos e experimentos de alta energia. Essa diferença não é um detalhe. Ela é uma das condições fundamentais para que qualquer estrutura pudesse existir. Sem esse desequilíbrio, talvez o cosmos tivesse se apagado antes de formar seus primeiros átomos. Uma das explicações investigadas para esse desvio é chamada de bariogênese. O termo se refere aos processos que poderiam ter produzido um pequeno excesso de bárions, a família de partículas que inclui prótons e nêutrons, em relação aos antibárions. A diferença necessária teria sido minúscula, quase imperceptível em meio ao oceano primordial de partículas. Mas bastaria uma assimetria muito pequena para que, depois das aniquilações entre matéria e antimatéria, sobrasse matéria suficiente para construir o universo visível. Para que esse desequilíbrio surgisse, as leis físicas teriam precisado se comportar de maneira ligeiramente diferente para matéria e antimatéria em certas condições extremas. É nesse ponto que entra a chamada violação CP, ligada à simetria de carga e paridade. Em termos simples, ela indica que alguns processos envolvendo partículas podem não ocorrer exatamente da mesma forma quando trocamos matéria por antimatéria e espelhamos o sistema. Essa quebra de simetria não é uma fantasia teórica. Ela foi observada em certos decaimentos de partículas. Experimentos com aceleradores de partículas tiveram um papel essencial nessa investigação. Decaimentos envolvendo cáons e mesons B mostram que a violação CP realmente existe. Isso confirma que a natureza não trata matéria e antimatéria com perfeita igualdade em todos os casos. Ainda assim, há um problema. A quantidade de violação CP observada até agora parece insuficiente para explicar a enorme predominância de matéria no universo atual. A pista existe, mas talvez ainda não seja forte o bastante para fechar o mistério. Alguns modelos sugerem que as condições do universo primordial poderiam ter amplificado esse desequilíbrio. Em temperaturas e energias extremas, processos hoje inacessíveis poderiam ter permitido reações capazes de favorecer a matéria de maneira mais intensa. Essa hipótese continua sendo estudada porque toca em uma região onde cosmologia e física de partículas se encontram. Para entender por que as galáxias existem, talvez seja preciso compreender eventos microscópicos ocorridos quando o universo ainda era mais quente do que qualquer laboratório humano pode reproduzir. Outra possibilidade envolve a inflação cósmica. Segundo esse modelo, logo após o Big Bang, o universo teria passado por uma expansão extremamente rápida. Durante essa fase, qualquer distribuição inicial de partículas poderia ter sido esticada, diluída ou separada de formas difíceis de imaginar. Se havia pequenas irregularidades na energia e na matéria, a inflação talvez tenha ajudado a criar regiões onde a matéria se tornou dominante. Essa ideia não resolve sozinha todo o problema, mas oferece um cenário onde pequenas diferenças poderiam ganhar consequências cósmicas. A assimetria entre matéria e antimatéria é, portanto, mais do que uma curiosidade. Ela define a própria possibilidade de existência. Cada estrela que queima, cada planeta que orbita, cada molécula que participa da vida é uma consequência distante desse excesso primordial. O que vemos no céu noturno pode ser o resto de uma batalha quase perfeita entre opostos. A antimatéria desapareceu quase por completo, e a matéria que sobrou se tornou tudo aquilo que chamamos de realidade. Depois dessa fase inicial, o universo continuou a expandir e esfriar. A matéria, antes mergulhada em um estado caótico e extremamente energético, começou lentamente a se organizar. Prótons e nêutrons já haviam se formado a partir de combinações de quarks, e os primeiros núcleos leves surgiram durante a nucleossíntese primordial,
poucos minutos após o Big Bang, mas ainda não havia átomos completos. O cosmos era quente demais para permitir que elétrons permanecessem ligados aos núcleos de maneira estável. Durante centenas de milhares de anos, o universo permaneceu como um plasma denso e brilhante, composto principalmente por prótons, elétrons, núcleos leves e radiação. A luz não podia viajar livremente por grandes distâncias, porque era constantemente espalhada pelas partículas carregadas. Era como se o cosmos inteiro fosse uma névoa incandescente, não uma névoa fria e silenciosa, mas um oceano luminoso, opaco, onde matéria e radiação estavam presas em uma dança incessante. A grande mudança ocorreu cerca de 380 mil anos depois do Big Bang, em um período conhecido como recombinação. À medida que a expansão reduzia a temperatura do universo, chegou um momento em que os elétrons puderam se unir aos prótons sem serem imediatamente arrancados por fótons de alta energia. A temperatura havia caído para cerca de 3.000 kelvins. Pela primeira vez, átomos neutros de hidrogênio puderam se formar de modo estável em grande escala. Esse processo transformou profundamente o cosmos. Quando os elétrons deixaram de circular livremente e passaram a fazer parte de átomos neutros, a radiação deixou de ser espalhada o tempo todo. O universo se tornou transparente. A luz, antes presa no plasma primordial, pôde finalmente viajar pelo espaço. Essa luz antiga ainda existe. Esticada pela expansão cósmica ao longo de bilhões de anos, ela chega até nós como a radiação cósmica de fundo, um eco frio do instante em que o universo deixou de ser opaco. A radiação cósmica de fundo é uma das evidências mais importantes da história primordial do universo. Ela não é apenas um resíduo térmico, é uma imagem antiga, uma espécie de fóssil luminoso de quando os primeiros átomos surgiram. Suas pequenas variações de temperatura revelam diferenças minúsculas de densidade que, ao longo do tempo, seriam amplificadas pela gravidade. Dessas irregularidades nasceriam as sementes das futuras galáxias, dos aglomerados e da teia cósmica que hoje estrutura o universo em grande escala. Além do hidrogênio, uma pequena fração de hélio também foi formada nos primeiros minutos do cosmos, durante a nucleossíntese primordial. Nesse processo, prótons e nêutrons se combinaram para criar núcleos de hélio, junto com quantidades muito pequenas de lítio e berílio. A maior parte do hélio primordial não nasceu dentro das estrelas, mas nesse período inicial, as estrelas, muito mais tarde, continuariam a fundir elementos e enriquecer o espaço, mas a primeira composição química do universo já havia sido definida logo no começo. O surgimento dos primeiros átomos marcou uma fronteira silenciosa na história cósmica. Antes deles, havia plasma, radiação aprisionada e partículas carregadas. Depois deles, havia um universo transparente, onde a luz podia se propagar e a matéria podia começar a se agrupar de maneira mais eficiente. O hidrogênio, simples e abundante, tornou-se o material básico das futuras estrelas. A partir dele, a gravidade começaria seu trabalho paciente, reunindo gás em nuvens cada vez mais densas. Essas nuvens não formaram estrelas imediatamente. O universo ainda passaria por uma era escura, um período sem fontes luminosas estruturadas, antes que a gravidade comprimisse o gás primordial o bastante para acender as primeiras estrelas. Mesmo assim, a recombinação preparou o palco. Ao permitir a formação de átomos neutros e liberar a radiação, ela separou matéria e luz de uma forma decisiva. O cosmos deixou de ser uma névoa brilhante e entrou em uma fase mais fria, mais escura e mais profunda. As primeiras estrelas mudariam tudo novamente. Em seus núcleos, o hidrogênio seria fundido em elementos mais pesados. Quando essas estrelas massivas chegassem ao fim de suas vidas, explodiriam e espalhariam novos elementos pelo espaço. Carbono, oxigênio, nitrogênio e outros componentes essenciais para a química complexa surgiriam em gerações posteriores. Mas essa história começa com algo muito mais simples. Prótons, elétrons e a possibilidade de formar hidrogênio neutro em um universo que finalmente havia esfriado o suficiente. A passagem de um plasma quente para um cosmos transparente mostra como a complexidade pode nascer de condições extremamente simples. Primeiro, as partículas fundamentais se combinaram em prótons e nêutrons. Depois, os núcleos leves se formaram. Muito mais tarde, elétrons se ligaram aos núcleos,
criando os primeiros átomos. Cada etapa exigiu que a temperatura, a densidade e a expansão atingissem um equilíbrio específico. Se qualquer uma dessas condições fosse radicalmente diferente, a história do universo poderia ter tomado outro rumo. Ainda assim, mesmo essa sequência bem estudada contém zonas de incerteza. Sabemos muito sobre a nucleossíntese primordial e sobre a radiação cósmica de fundo, mas ainda investigamos detalhes profundos da transição entre o caos inicial e a estrutura observável. A matéria comum, aquela que forma estrelas e planetas, é apenas uma parte pequena do conteúdo total do cosmos. Antes mesmo de falarmos de galáxias, já percebemos que a matéria visível não é suficiente para explicar tudo. O nascimento dos primeiros átomos não foi apenas um episódio físico. Foi o momento em que o universo se tornou legível. A luz pôde atravessar o espaço. A matéria pôde começar a se reunir. As sementes das futuras estruturas ficaram gravadas em um fundo de micro-ondas que ainda atravessa o céu em todas as direções. Quando observamos essa radiação, não vemos apenas o passado remoto, vemos o instante em que o universo começou a revelar sua própria forma. E ainda assim, a pergunta permanece aberta em um nível mais profundo. Por que houve matéria suficiente para formar esses átomos? Por que a antimatéria não anulou tudo? Por que as condições iniciais permitiram que partículas se organizassem em núcleos, átomos, estrelas e mundos? A resposta talvez esteja escondida em processos que ainda não conseguimos reproduzir ou medir diretamente. O universo que vemos é feito de sobras, assimetrias e transições delicadas. E dessas imperfeições nasceu tudo. A matéria comum parece dominar tudo o que vemos. Ela brilha em estrelas, se condensa em planetas, forma poeira, gás, rochas, oceanos e organismos vivos. Mas em escala cósmica, essa matéria luminosa é apenas uma parte pequena da história. Algo invisível mantém galáxias coesas, influencia a trajetória da luz e organiza a arquitetura do universo em dimensões imensas. Esse algo recebeu um nome provisório, quase humilde diante do mistério que carrega: matéria escura. A matéria escura é chamada de escura não porque seja feita de sombra, mas porque não emite, não absorve e não reflete luz de maneira detectável. Ela não aparece diretamente em telescópios ópticos, infravermelhos, de rádio ou de raios X. A astronomia, durante muito tempo, aprendeu a conhecer o cosmos por meio da luz, mas a matéria escura permanece fora desse domínio. Sua presença não é vista. Ela é inferida pelos efeitos gravitacionais que exerce sobre aquilo que conseguimos observar. A estimativa atual é que cerca de 27% da densidade total de energia do universo esteja associada à matéria escura. Esse número é surpreendente porque supera de longe a quantidade de matéria comum, aquela formada por átomos. Ainda assim, sua composição continua desconhecida. Não sabemos se ela é feita de uma única partícula, de várias espécies, ou se exige uma física mais profunda do que a que conhecemos. O nome matéria escura descreve nosso desconhecimento tanto quanto descreve sua função. Uma das pistas mais fortes vem das curvas de rotação das galáxias. Quando astrônomos medem a velocidade das estrelas nas regiões externas de uma galáxia, encontram algo estranho. De acordo com a massa visível, essas estrelas deveriam se mover mais lentamente. Em muitos casos, deveriam até escapar da galáxia, mas elas continuam orbitando em velocidades altas, como se houvesse muito mais massa presente do que aquela revelada pela luz das estrelas, do gás e da poeira. Esse comportamento indica a presença de uma massa invisível envolvendo as galáxias. A matéria escura formaria halos extensos, estruturas muito maiores do que a parte luminosa da galáxia. Dentro desses halos, a gravidade adicional ajudaria a manter as estrelas presas em suas órbitas. Sem essa massa oculta, muitas galáxias não fariam sentido dinâmico. A matéria escura, nesse cenário, não é um detalhe acrescentado à imagem. Ela é parte essencial da estabilidade galáctica. Outra evidência vem das lentes gravitacionais. A relatividade geral mostra que a massa curva o espaço-tempo, e essa curvatura desvia a luz que passa por perto. Quando observamos galáxias distantes, às vezes sua luz aparece distorcida, ampliada ou multiplicada pela gravidade de objetos intermediários. Em muitos desses casos, a quantidade de massa necessária para produzir a distorção
é maior do que a massa visível. Assim, mesmo sem emitir luz, a matéria escura revela sua presença ao dobrar o caminho da luz. Essas observações permitem mapear a distribuição da matéria escura em grandes regiões do cosmos. Satélites e observatórios espaciais estudam a forma como a luz de galáxias distantes é desviada ao atravessar aglomerados e filamentos cósmicos. O resultado é uma espécie de cartografia invisível. Vemos onde a matéria escura deve estar, não por sua aparência, mas pela assinatura gravitacional que deixa no espaço. A imagem que surge lembra uma teia gigantesca, sustentando a matéria luminosa. Nesse quadro, a matéria escura funciona como um andaime cósmico. Ela teria começado a se agrupar antes da matéria comum, formar estrelas e galáxias. Como não interage fortemente com a radiação, poderia se condensar gravitacionalmente de maneira eficiente, criando poços de gravidade. Mais tarde, o gás comum cairia nesses poços, esfriaria, se concentraria e daria origem às primeiras estrelas. As galáxias, então, não nasceriam isoladas, mas dentro de casulos invisíveis de matéria escura. As simulações de formação cósmica dependem fortemente dessa ideia. Em computadores, pesquisadores recriam a evolução do universo a partir de pequenas flutuações iniciais. Quando a matéria escura é incluída, as estruturas em grande escala se parecem muito mais com o que observamos: filamentos, aglomerados, vazios e uma rede cósmica complexa. Sem ela, a formação das galáxias se torna difícil de explicar dentro do tempo disponível desde o Big Bang. A matéria escura parece acelerar e organizar o crescimento da estrutura, mas a concordância não é perfeita. Algumas simulações produzem halos galácticos com centros mais densos do que aqueles sugeridos por certas observações, um problema conhecido como Cuspy Halo Problem. Também existe o chamado Missing Satellite Problem, ligado ao número previsto de pequenas galáxias satélites em torno de galáxias maiores. Esses desafios não descartam a matéria escura, mas mostram que o modelo ainda precisa ser refinado. A natureza dessa substância invisível pode ser mais sutil do que imaginamos. Entre os candidatos mais discutidos estão os WIMPs, partículas massivas de interação fraca. A sigla vem do inglês Weakly Interacting Massive Particles. A ideia é que essas partículas teriam massa, mas interagiriam com a matéria comum quase apenas por gravidade e pela força nuclear fraca. Por isso seriam extremamente difíceis de detectar. Elas poderiam atravessar planetas, estrelas e corpos humanos sem deixar quase nenhum sinal. Se existirem, estariam ao nosso redor agora mesmo, silenciosas e praticamente intangíveis. Diversos experimentos procuram WIMPs em detectores subterrâneos, protegidos da radiação cósmica e de interferências externas. A lógica é esperar que, muito raramente, uma partícula de matéria escura colida com um núcleo atômico dentro do detector, produzindo um sinal minúsculo. Outros esforços envolvem aceleradores de partículas, tentando criar candidatos à matéria escura em colisões de alta energia. Até agora, porém, nenhuma detecção direta foi confirmada. A ausência de sinal também é uma informação. Outro candidato importante é o Axion. Diferente dos WIMPs, os Axions seriam partículas extremamente leves, previstas por algumas teorias de física de partículas. Eles quase não interagiriam com a matéria comum, mas poderiam existir em enorme quantidade, contribuindo para a massa invisível do cosmos. Para detectá-los, experimentos especializados usam campos magnéticos intensos, tentando converter a presença hipotética dessas partículas em fótons detectáveis. É uma busca delicada porque o sinal esperado seria fraco, raro e facilmente confundido com ruído. A dificuldade de detectar matéria escura mostra o tamanho do desafio. Não basta construir telescópios mais potentes, porque o problema não é apenas distância ou brilho. A matéria escura talvez não participe das interações eletromagnéticas que tornam os objetos visíveis. Nossos instrumentos foram feitos, em grande parte, para captar luz ou partículas conhecidas. Procurar algo que quase não interage exige uma nova sensibilidade científica capaz de ouvir ruídos quase imperceptíveis em meio ao silêncio profundo da matéria. A relação entre matéria escura e matéria comum parece ser dominada pela gravidade. A matéria comum se liga por forças eletromagnéticas, forma átomos, moléculas, rochas e células. A matéria escura, ao contrário, não parece se resfriar,
colidir ou se condensar da mesma maneira. Ela atravessa a matéria comum sem formar estruturas compactas como planetas ou estrelas. Ainda assim, sua gravidade orienta o movimento das galáxias, influencia aglomerados e determina onde a matéria visível tende a se acumular. Algumas teorias investigam se a matéria escura poderia ter interações além da gravidade, mas extremamente fracas. Uma possibilidade é a matéria escura autointeragente. Nesse modelo, partículas de matéria escura poderiam colidir entre si de maneira discreta, alterando a distribuição dos halos galácticos. Isso talvez ajudasse a resolver algumas tensões entre simulações e observações. A ideia ainda inclui matéria escura, mas propõe que ela não seja completamente passiva. Seu comportamento interno poderia deixar marcas na forma das galáxias. Há também tentativas de explicar as curvas de rotação sem recorrer a uma grande quantidade de massa invisível. A mais conhecida é a dinâmica newtoniana modificada, ou MOND, proposta por Mordechai Milgrom no início dos anos 1980. Segundo essa ideia, em acelerações extremamente baixas, como nas bordas das galáxias, a gravidade se comportaria de maneira diferente da prevista por Newton. Com essa modificação, seria possível reproduzir certas curvas de rotação sem adicionar matéria escura. A MOND obteve sucesso em alguns casos galácticos, mas enfrenta dificuldades em escalas maiores. A dinâmica de aglomerados de galáxias, as lentes gravitacionais e a radiação cósmica de fundo continuam favorecendo fortemente a existência de uma componente invisível de massa. Outros modelos de gravidade modificada, incluindo teorias com forças adicionais ou ajustes na relatividade geral, também tentam enfrentar o problema. Essas alternativas são importantes porque obrigam a ciência a testar suas bases, mas ainda não substituíram o modelo da matéria escura. O debate permanece aberto porque a ciência avança justamente nesse atrito entre evidência e dúvida. A matéria escura explica muitos fenômenos ao mesmo tempo, da rotação das galáxias à estrutura em larga escala. Ainda assim, sua partícula, se for uma partícula, continua escondida. Talvez estejamos procurando no intervalo errado de massas. Talvez suas interações sejam mais fracas do que imaginamos. Talvez ela pertença a um setor inteiro da física, que ainda não conseguimos acessar experimentalmente. O mais intrigante é que a matéria escura não é apenas uma coisa ausente. Ela é uma presença estrutural. Ela desenha as regiões onde as galáxias nascem, guia o crescimento dos aglomerados e ajuda a esculpir a teia cósmica. O universo visível parece pendurado em uma arquitetura invisível, como luz presa a uma moldura que não brilha. Olhar para o céu, portanto, é olhar para uma pequena parte da matéria que realmente governa o movimento do cosmos. Cada tentativa de compreender a matéria escura toca uma questão mais profunda. Até que ponto conhecemos a realidade quando só vemos aquilo que interage com a luz? A maior parte da massa que organiza galáxias talvez nunca tenha brilhado, talvez esteja atravessando o espaço desde os primeiros instantes, sem formar átomos, sem emitir calor, sem revelar cor, e ainda assim, sem ela, a história cósmica que conhecemos talvez não tivesse produzido as estruturas onde a própria vida se tornou possível. A matéria escura revela que o universo é sustentado por uma arquitetura invisível. Mas existe outro mistério ainda mais estranho. Enquanto a gravidade tenta reunir matéria, formando galáxias, aglomerados e filamentos, alguma coisa parece empurrar o cosmos em direção oposta. O espaço não está apenas se expandindo, ele se expande cada vez mais rápido. Essa aceleração, descoberta por meio da observação de supernovas distantes no fim da década de 1990, recebeu um nome tão provisório quanto inquietante: energia escura. A descoberta foi inesperada porque muitos modelos sugeriam que a expansão do universo deveria desacelerar com o tempo. Afinal, a gravidade de toda a matéria existente deveria atuar como uma espécie de freio cósmico. Mas as supernovas distantes indicaram outro quadro. Elas pareciam mais fracas do que o esperado, como se estivessem mais longe. A interpretação mais aceita foi profunda. A expansão do universo havia acelerado ao longo da história cósmica. Algo, em grande escala, estava vencendo a atração gravitacional. A energia escura é considerada responsável por cerca de 73% da densidade total de energia do universo, segundo o quadro apresentado no texto original.
Mesmo que esse valor varie conforme os dados e modelos utilizados, a mensagem essencial permanece a mesma. A maior parte do conteúdo cósmico não é matéria comum, nem matéria escura. É uma componente ainda mais enigmática, associada à própria expansão do espaço. Ela domina o destino do cosmos, mas sua natureza continua desconhecida. A explicação mais simples para a energia escura é a constante cosmológica. Essa ideia aparece nas equações da relatividade geral de Albert Einstein como uma energia associada ao próprio tecido do espaço. Curiosamente, Einstein introduziu esse termo em 1916, quando ainda se imaginava um universo estático. Mais tarde, quando a expansão cósmica foi estabelecida, a constante cosmológica perdeu força. Décadas depois, com a descoberta da expansão acelerada, ela voltou ao centro da cosmologia moderna. No modelo da constante cosmológica, a energia escura possui uma densidade uniforme e constante no espaço e no tempo. Isso significa que ela não se agrupa como a matéria comum, não forma estrelas, planetas ou nuvens, não parece se concentrar em galáxias. Ela estaria espalhada de maneira quase homogênea, presente em cada região do espaço. À medida que o universo se expande e mais espaço passa a existir, a quantidade total de energia escura também aumenta, mantendo sua densidade praticamente constante. Essa característica produz uma consequência estranha. A matéria se dilui com a expansão, porque galáxias e partículas ficam mais afastadas em um volume cada vez maior. A radiação também se dilui e perde energia, pois seu comprimento de onda é esticado pelo crescimento do espaço. Mas a energia escura, se for realmente uma constante cosmológica, não se dilui da mesma forma. Ela permanece ligada ao próprio espaço. Assim, quanto maior o universo se torna, mais dominante seu efeito passa a ser. Essa dominância ajuda a explicar por que a aceleração se torna mais importante em épocas cósmicas recentes. No universo jovem, a matéria e a radiação tinham um papel maior na dinâmica geral. A gravidade favorecia a formação de estruturas, reunindo gás, estrelas e galáxias em aglomerados. Com o tempo, porém, a expansão diluiu a matéria em grandes escalas. A energia escura, permanecendo quase constante, passou a influenciar cada vez mais o ritmo da expansão. O cosmos entrou em uma fase acelerada, mas a constante cosmológica talvez não seja a resposta final. Alguns físicos propõem que a energia escura possa ser um campo dinâmico capaz de mudar ao longo do tempo. Uma dessas hipóteses é chamada de quintessência. Nesse modelo, a energia escura não teria sempre o mesmo valor. Sua densidade poderia variar conforme a evolução do universo, alterando a taxa de expansão em diferentes épocas cósmicas. A ideia é mais complexa, mas oferece uma forma de investigar possíveis desvios em relação ao modelo mais simples. A quintessência continua sendo uma hipótese. Ela não foi confirmada de forma conclusiva. Ainda assim, é importante porque mantém aberta a possibilidade de que a energia escura seja algo ativo, e não apenas uma propriedade fixa do espaço. Se ela mudar com o tempo, o futuro do universo pode ser diferente daquele previsto pela constante cosmológica. Pequenas variações, acumuladas ao longo de bilhões de anos, poderiam alterar profundamente a expansão, a formação de estruturas e o destino final do cosmos. A grande dificuldade está em medir essas diferenças. A energia escura não pode ser capturada em laboratório como uma substância comum. Seu efeito aparece em escalas imensas ao longo da história cósmica. Por isso, os cosmólogos recorrem a mapas de galáxias, aglomerados, supernovas distantes e a radiação cósmica de fundo. Cada observação funciona como uma marca em uma régua cósmica. Juntas, essas marcas ajudam a reconstruir como a expansão mudou desde o universo jovem até a época atual. Um dos métodos mais importantes envolve as oscilações acústicas bariônicas, conhecidas pela sigla BAO. No universo primordial, antes da formação dos primeiros átomos, matéria comum e radiação estavam acopladas em um plasma quente. Ondas de pressão se propagavam nesse meio, deixando uma escala característica na distribuição da matéria. Muito tempo depois, essa marca permaneceu gravada na posição das galáxias. Medindo essa escala em diferentes distâncias, os cientistas conseguem acompanhar como o universo se expandiu ao longo do tempo. As BAO funcionam como uma espécie de régua padrão cósmica.
Ao comparar essa régua em várias épocas, os pesquisadores podem inferir a taxa de expansão e testar modelos de energia escura. Se os dados concordam com uma constante cosmológica, o modelo mais simples ganha força. Se aparecem desvios consistentes, hipóteses dinâmicas como a quintessência podem se tornar mais atraentes. Por enquanto, as observações favorecem uma energia escura bastante próxima de constante, mas a precisão continua aumentando. Além das BAU, levantamentos de galáxias e medidas da radiação cósmica de fundo são fundamentais. A distribuição das galáxias revela como a gravidade conseguiu formar estruturas ao longo do tempo. A radiação cósmica de fundo mostra as condições iniciais a partir das quais essas estruturas cresceram. Entre esses dois extremos, a energia escura atua como uma força de fundo, alterando o equilíbrio entre expansão e atração gravitacional. Entender essa tensão é essencial para reconstruir a história cósmica. A energia escura também influencia o crescimento das estruturas. Quando a expansão acelera, a gravidade encontra mais dificuldade para reunir matéria em novas galáxias e aglomerados. Em um universo dominado por energia escura, regiões distantes se afastam cada vez mais rápido e a formação de novas estruturas em grande escala pode diminuir. Isso não destrói imediatamente as galáxias já formadas, mas muda o futuro do cosmos. O universo se torna progressivamente mais isolado, mais frio e mais vazio. Uma possibilidade associada a esse cenário é o chamado Big Freeze, ou Grande Congelamento. Se a energia escura continuar impulsionando a aceleração da expansão, galáxias fora dos grupos gravitacionalmente ligados se afastarão até se tornarem inacessíveis. Novas estrelas se formarão cada vez menos. As estrelas existentes envelhecerão e morrerão. Em escalas de tempo inimagináveis, o universo pode caminhar para um estado frio, escuro e diluído, não como uma explosão final, mas como um apagamento lento. Esse destino não é uma certeza absoluta. Ele depende da natureza real da energia escura. Se ela for uma constante cosmológica, o Big Freeze é uma consequência plausível. Se for dinâmica, outros futuros podem ser considerados. A expansão poderia acelerar mais intensamente, desacelerar ou se comportar de formas ainda não previstas. Por isso, a pergunta sobre a energia escura não é apenas sobre o presente do universo. É também uma pergunta sobre o fim de todas as estruturas cósmicas. A distribuição da energia escura parece ser muito diferente da distribuição da matéria. A matéria comum se concentra em estrelas, nuvens, planetas e seres vivos. A matéria escura forma halos e filamentos invisíveis. A energia escura, por outro lado, parece preencher o espaço de modo quase uniforme. Essa uniformidade é uma das razões pelas quais ela não participa da formação de objetos compactos. Ela não constrói galáxias. Ela altera o pano de fundo sobre o qual as galáxias se afastam. Ainda assim, alguns modelos admitem que a energia escura possa apresentar variações sutis no tempo ou no espaço. Essas variações, se existirem, precisam ser pequenas o bastante para não contradizer as observações atuais. A cosmologia moderna tenta medir justamente esses desvios possíveis. Quanto mais precisos se tornam os telescópios e levantamentos do céu, mais estreito fica o intervalo de modelos compatíveis com os dados. A energia escura continua misteriosa, mas não está fora do alcance da investigação científica. A busca por sua natureza exige projetos observacionais ambiciosos. Telescópios e missões futuras são planejados para mapear bilhões de galáxias, medir a expansão com precisão inédita e estudar fenômenos ligados à energia escura. A meta não é apenas confirmar que a expansão acelera. Isso já faz parte do quadro cosmológico moderno. A meta é descobrir se essa aceleração é exatamente a prevista pela constante cosmológica ou se carrega sinais de uma física mais profunda, talvez ainda não formulada. Existe também uma possibilidade mais especulativa. Talvez matéria escura e energia escura não sejam fenômenos totalmente separados. Alguns modelos de fluido escuro fluificado sugerem que ambas poderiam ser manifestações diferentes de uma mesma substância ou estrutura fundamental. Essa ideia ainda está longe de ser estabelecida, mas é importante porque tenta reduzir dois mistérios a uma origem comum. Se houver uma ligação profunda entre aquilo que sustenta galáxias e aquilo que acelera o espaço, a cosmologia teria de ser reescrita. Mesmo tratadas separadamente,
matéria escura e energia escura, desafiam a física em todos os níveis. A primeira aponta para partículas ou interações desconhecidas. A segunda questiona nossa compreensão do vácuo, do espaço e da gravidade em grande escala. Juntas, elas mostram que a matéria visível, tudo aquilo que forma estrelas, mundos e vida, representa apenas uma fração do cosmos. O universo conhecido repousa sobre componentes que ainda não compreendemos diretamente, mas cujos efeitos moldam sua história inteira. A energia escura talvez seja a pista mais silenciosa de todas. Ela não se anuncia em explosões, não brilha em nebulosas, não forma discos luminosos ao redor de buracos negros. Seu sinal está no afastamento das galáxias, no ritmo da expansão, na maneira como o espaço cresce entre estruturas distantes. Para percebê-la, precisamos observar o universo como um todo, não apenas seus objetos. E nessa escala, descobrimos que o vazio talvez não seja vazio. Talvez ele tenha peso, pressão e destino. Ao investigar a energia escura, a cosmologia se aproxima de uma pergunta quase filosófica, mas profundamente física. O que é o espaço? Durante muito tempo, o espaço foi imaginado como um palco onde os eventos acontecem. A relatividade mostrou que ele é dinâmico, capaz de curvar, expandir e responder à presença de massa e energia. A energia escura sugere algo ainda mais enigmático. O próprio espaço pode conter uma propriedade que decide o futuro do universo. No centro de um buraco negro, a física entra em uma região onde suas próprias certezas começam a falhar. A descrição clássica aponta para uma singularidade, um domínio em que a gravidade se torna tão intensa que a matéria parece colapsar para uma densidade extrema, talvez infinita dentro das equações. Mas essa palavra, infinita, não deve ser lida como uma imagem concreta. Ela é, acima de tudo, um aviso. Quando a matemática produz infinitos, talvez esteja dizendo que a teoria chegou ao seu limite. A singularidade fica escondida atrás do horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Para quem observa de fora, essa fronteira define o ponto sem retorno. Tudo o que cruza esse limite desaparece da comunicação causal com o restante do universo. Não porque deixe necessariamente de existir, mas porque nenhum sinal pode voltar. O horizonte de eventos transforma o buraco negro em uma espécie de cofre cósmico, fechado pela própria geometria do espaço-tempo. A relatividade geral descreve esse cenário com enorme precisão até regiões extremas. Segundo Einstein, a gravidade não é uma força comum puxando objetos através do espaço. Ela é a curvatura do espaço-tempo causada por massa e energia. Perto de um buraco negro, essa curvatura se torna brutal. Quanto mais próximo se chega do centro, mais intensa ela fica. Em algum ponto, as equações clássicas deixam de oferecer uma imagem física satisfatória porque exigem condições que talvez não possam existir de forma literal. Essa falha não é apenas um problema técnico, ela marca uma das grandes fraturas da física moderna. A relatividade geral governa o imenso. Estrelas, galáxias, expansão cósmica, buracos negros. A mecânica quântica governa o minúsculo. Partículas, campos, flutuações, probabilidades. Em quase todos os contextos, cada teoria funciona de maneira extraordinária em seu próprio domínio. Mas no interior de um buraco negro, o muito grande e o muito pequeno se encontram, e nossas melhores teorias deixam de se encaixar. É por isso que os buracos negros são mais do que objetos astronômicos. Eles são testes extremos da realidade. Para entender o que acontece em seu centro, talvez seja necessário formular uma teoria de gravidade quântica, capaz de unir a geometria do espaço-tempo às regras profundas da mecânica quântica. Essa teoria ainda não foi confirmada. Existem caminhos possíveis, como a teoria das cordas e outras abordagens, mas nenhuma resposta experimental definitiva. A singularidade permanece como uma sombra no centro do conhecimento. Em buracos negros sem rotação, a singularidade costuma ser descrita como um ponto. Mas o universo real raramente é tão simples. Estrelas giram, galáxias giram, nuvens de gás giram. Quando um buraco negro possui rotação, ele é descrito, em termos teóricos, como um buraco negro de Kerr. Nesse caso, a singularidade pode assumir uma forma diferente, semelhante a um anel. Essa possibilidade torna o interior ainda mais difícil de imaginar,
porque a rotação arrasta o próprio espaço-tempo ao redor. O buraco negro de Kerr revela como a gravidade pode deformar não apenas trajetórias, mas a estrutura dinâmica do espaço. Ao girar, o buraco negro cria regiões onde o espaço-tempo é arrastado junto com ele. Essa ideia desafia nossa intuição comum, porque estamos acostumados a pensar no espaço como algo passivo, perto de um buraco negro rotativo. Porém, o espaço participa do movimento. Ele se torce, se inclina e impõe aos objetos uma dança que não pode ser interrompida facilmente. Ainda mais desconcertante é o fato de que os buracos negros não são completamente negros dentro da física quântica. Stephen Hawking mostrou em uma proposta teórica que efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos poderiam permitir a emissão de radiação. Essa radiação Hawking seria extremamente fraca para buracos negros grandes, quase impossível de observar diretamente com a tecnologia atual. Mesmo assim, sua implicação é profunda. Um buraco negro poderia perder massa ao longo de tempos imensos e lentamente evaporar. A radiação Hawking abriu uma das maiores crises conceituais da física: o paradoxo da informação dos buracos negros. Na mecânica quântica, a informação sobre o estado de um sistema não deve ser destruída. Mesmo que se torne impossível de recuperar na prática, ela deveria permanecer preservada nas leis fundamentais. Mas, na visão clássica, tudo que cai além do horizonte de eventos parece desaparecer para sempre. Se o buraco negro evapora completamente, o que acontece com a informação daquilo que entrou? Esse dilema é profundo porque ameaça um princípio central da física quântica. Se a informação realmente fosse destruída, precisaríamos modificar a estrutura básica da teoria. Mas se ela é preservada, então deve haver algum mecanismo pelo qual o buraco negro a conserva ou a devolve ao universo. A dificuldade é que, para um observador externo, a matéria parece nunca retornar. A radiação Hawking, na descrição mais simples, parece térmica, sem carregar detalhes claros sobre o que caiu no buraco negro. Uma proposta importante sugere que a informação não se perde, mas fica codificada de forma extremamente sutil na radiação emitida pelo buraco negro. Nesse cenário, a radiação Hawking não seria perfeitamente aleatória. Ela carregaria correlações quânticas quase impossíveis de decifrar, mas suficientes para preservar a informação total. Isso não significa que poderíamos reconstruir facilmente um objeto que caiu no buraco negro. Significa apenas que as leis fundamentais talvez não permitam o apagamento absoluto da história física. Outra ideia associada a esse problema é o princípio holográfico. Em linhas gerais, ele sugere que a informação contida em uma região do espaço poderia ser representada em sua fronteira, e não apenas em seu volume. Aplicado aos buracos negros, isso leva à possibilidade de que as informações sobre o interior estejam de algum modo registradas no horizonte de eventos. Pesquisadores como Juan Maldacena exploraram estruturas teóricas que deram força a essa visão, embora o problema completo ainda permaneça aberto. O princípio holográfico é perturbador porque muda a forma como imaginamos a realidade. Estamos acostumados a pensar que o conteúdo de uma região depende do espaço interno que ela ocupa, mas os buracos negros sugerem que a área da fronteira pode ser fundamental. A entropia de um buraco negro, associada ao seu horizonte de eventos, reforça essa intuição. Talvez o horizonte não seja apenas uma superfície de ocultamento. Talvez seja uma superfície onde a informação física se organiza de maneira profunda. Também surgiu a ideia da complementaridade dos buracos negros. Segundo essa perspectiva, um observador que cai no buraco negro e um observador que permanece fora dele poderiam descrever os mesmos processos de maneiras diferentes, sem que uma descrição anulasse a outra. Para quem cai, nada de especial poderia acontecer exatamente ao cruzar o horizonte, dependendo do modelo considerado. Para quem está fora, a informação pareceria permanecer associada à fronteira. A realidade, nesse ponto, talvez dependa do modo como a observação é fisicamente situada. Essa complementaridade não é uma solução simples. Ela revela o quanto a noção de evento, localização e informação se torna delicada em ambientes gravitacionais extremos. O horizonte de eventos não é uma parede material. Não há uma superfície sólida esperando por quem cai. Ainda assim, ele divide o universo em regiões que não podem mais trocar sinais.
Essa divisão transforma a informação em um problema geométrico, quântico e filosófico ao mesmo tempo, sem deixar de ser rigorosamente físico. Quando algo cruza o horizonte de eventos, as teorias atuais indicam que ele é levado inevitavelmente em direção ao centro. Para um observador que cai, o tempo local poderia continuar fluindo de maneira normal por algum período, mesmo que o destino final seja extremo. Mais perto da singularidade, espaço e tempo perdem seus significados familiares. A direção rumo ao centro deixa de ser apenas um lugar. Ela se torna, de certo modo, o futuro inevitável dentro daquela geometria. Algumas ideias mais especulativas sugerem que o interior de buracos negros poderia estar ligado a outras regiões do espaço-tempo, ou até a universos separados. Essas possibilidades aparecem em certas soluções matemáticas e interpretações teóricas, mas não são fatos estabelecidos. Não há evidência observacional direta de que buracos negros sejam portais ou caminhos para outras realidades. A ciência admite que nossas equações permitem cenários estranhos, mas também reconhece que a natureza não é obrigada a realizar todas as possibilidades matemáticas. Além dos mistérios internos, existe a questão de como os maiores buracos negros se formam. Buracos negros supermassivos são encontrados nos centros da maioria das galáxias, incluindo a Via Láctea. Suas massas podem alcançar milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol. A origem desses gigantes ainda é uma área ativa de pesquisa. Uma hipótese é que tenham começado como buracos negros menores, nascidos do colapso de estrelas massivas e depois crescido por fusões e pela captura de gás. Quando uma estrela muito massiva esgota seu combustível nuclear, ela pode entrar em colapso gravitacional. A explosão de supernova expulsa as camadas externas, enquanto o núcleo remanescente pode se tornar um buraco negro. Em ambientes densos, muitos buracos negros menores poderiam interagir, migrar para regiões centrais e se fundir ao longo do tempo. Esse processo ajudaria a aumentar sua massa. Mas há um desafio. Alguns buracos negros supermassivos parecem ter existido muito cedo na história cósmica, exigindo crescimento extremamente rápido. Por isso, outra possibilidade envolve o colapso direto de grandes nuvens de gás no universo primordial. Nesse cenário, uma massa imensa de gás poderia colapsar sem formar primeiro uma estrela comum, criando uma semente de buraco negro já muito grande. Essa semente cresceria rapidamente ao atrair matéria ao redor. A hipótese ajuda a explicar como alguns buracos negros gigantes poderiam aparecer em épocas muito antigas, quando talvez não houvesse tempo suficiente para construí-los apenas por fusões sucessivas de remanescentes estelares. Os buracos negros supermassivos também influenciam suas galáxias hospedeiras. À medida que crescem, sua gravidade afeta o movimento de estrelas e gás nas regiões centrais. Quando se alimentam de matéria, podem liberar enormes quantidades de energia, aquecendo o gás e alterando o ritmo de formação de estrelas. Assim, eles não são apenas objetos escondidos no coração das galáxias. Eles participam da evolução galáctica, moldando o ambiente ao redor e talvez regulando o crescimento das próprias estruturas que os abrigam. No fim, os buracos negros expõem a incompletude da nossa visão do universo. Eles unem gravidade extrema, mecânica quântica, termodinâmica, informação e evolução galáctica em um único problema. São regiões onde a luz desaparece, mas onde as perguntas se tornam mais intensas. O que existe no centro? A informação sobrevive? O espaço-tempo continua ou se transforma em algo que ainda não sabemos nomear? Cada buraco negro é uma fronteira física e também uma fronteira do pensamento. A ideia de extrair energia de um buraco negro parece, à primeira vista, pertencer mais à ficção do que à física. Mas, quando o buraco negro está em rotação, o cenário muda. Ele não possui apenas massa, possui também momento angular. Sua rotação arrasta o espaço-tempo ao redor, criando uma região onde a própria geometria se move com ele. Nesse limite extremo, a energia não está apenas na matéria que cai, ela também está escondida na rotação do próprio buraco negro. Esse tipo de buraco negro é descrito pelo modelo de Kerr. Ao redor dele, existe uma região chamada ergosfera, situada fora do horizonte de eventos. Dentro da ergosfera, o arrasto do espaço-tempo é tão intenso que nenhum objeto consegue permanecer completamente parado em relação ao universo distante. Tudo é forçado a acompanhar, de algum modo,
a rotação do buraco negro. Essa região não é ainda o ponto sem retorno absoluto, mas já é um domínio onde a gravidade transforma movimento em destino. Foi nesse contexto que Roger Penrose propôs um mecanismo teórico de extração de energia. O processo de Penrose imagina um objeto entrando na ergosfera e se dividindo em duas partes. Uma delas cai no buraco negro, enquanto a outra escapa para longe. Em certas condições, a parte que escapa pode sair com mais energia do que o objeto original possuía ao entrar. A energia extra não surge do nada. Ela é retirada da rotação do buraco negro. A elegância dessa ideia está no fato de que ela respeita as leis da física conhecidas, ao mesmo tempo que revela um comportamento profundamente incomum do espaço-tempo. Dentro da ergosfera, é possível que uma das partes do objeto tenha, em termos relativos, uma energia negativa em relação ao observador distante. Ao cair no buraco negro, ela reduz ligeiramente sua energia rotacional. A outra parte escapa levando o excedente. Em princípio, o buraco negro gira um pouco mais devagar. Isso não significa que civilizações possam simplesmente construir usinas ao redor de buracos negros. A aplicação prática do processo de Penrose permanece firmemente no campo da especulação teórica. As condições necessárias seriam extremas. O controle orbital teria de ser extraordinário, e qualquer erro significaria desaparecer além do horizonte de eventos. Ainda assim, a ideia é valiosa. Ela mostra que buracos negros não são apenas devoradores passivos de matéria. Eles podem, em princípio, armazenar energia explorável em sua rotação. Outra forma de pensar a energia dos buracos negros envolve a radiação Hawking. Segundo essa proposta, efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos podem permitir que buracos negros emitam radiação e percam massa lentamente. Para buracos negros grandes, essa radiação é extremamente fraca. Um buraco negro estelar ou supermassivo emitiria tão pouco que seria praticamente impossível coletar essa energia de modo útil com qualquer tecnologia concebível hoje. Mas, em termos teóricos, o efeito altera profundamente a imagem clássica do buraco negro eterno. A radiação Hawking sugere que buracos negros têm temperatura, entropia e uma espécie de vida termodinâmica. Eles não permanecem inalterados para sempre. Ao longo de escalas de tempo imensas, podem evaporar. Quanto menor o buraco negro, mais quente ele se torna e mais intensa fica sua radiação. Essa relação é estranha, porque contraria nossa intuição cotidiana. Objetos comuns esfriam ao perder energia. Buracos negros, nessa descrição, aquecem à medida que perdem massa. Mesmo assim, para os grandes buracos negros conhecidos no universo, a evaporação é quase imperceptível em escalas humanas ou mesmo estelares. Eles absorvem muito mais radiação do ambiente do que emitem por radiação Hawking, especialmente enquanto o cosmos ainda contém estrelas, gás e radiação de fundo. A ideia de usar essa emissão como fonte de energia pertence a um futuro extremamente distante, se é que poderia ser realizada. Seu valor maior está em conectar gravidade, mecânica quântica e termodinâmica. Os buracos negros também revelam sua energia de maneira muito mais dramática quando existem em pares. Sistemas binários de buracos negros se formam quando dois buracos negros ficam ligados gravitacionalmente, orbitando um ao outro. Eles podem nascer de estrelas massivas em sistemas binários que colapsam separadamente, ou surgir em ambientes densos onde buracos negros se aproximam por interações gravitacionais. Uma vez ligados, começa uma dança lenta, escura e quase silenciosa, até que o próprio espaço-tempo passa a carregar sua energia embora. Durante essa dança, os buracos negros emitem ondas gravitacionais. Essas ondas são ondulações no espaço-tempo produzidas pelo movimento acelerado de massas muito compactas. A cada órbita, uma pequena quantidade de energia é irradiada para fora do sistema. Como consequência, os buracos negros perdem energia orbital e se aproximam gradualmente. No início, esse processo pode durar milhões ou bilhões de anos, mas, quanto menor fica a distância entre eles, mais rápida se torna a espiral. A aproximação final é uma das fases mais violentas previstas pela relatividade geral. Os buracos negros passam a orbitar em velocidades enormes, deformando intensamente o espaço-tempo ao redor.
a frequência e a intensidade das ondas gravitacionais aumentam. Esse sinal, muitas vezes descrito como um chirpe gravitacional, cresce até o instante da fusão. Não há luz necessariamente envolvida, especialmente se não houver gás ao redor. Mesmo assim, uma quantidade imensa de energia é liberada, não em forma de brilho, mas como vibração da geometria cósmica. Quando os dois horizontes de eventos se unem, forma-se um único buraco negro maior. Ele não é simplesmente a soma tranquila dos dois anteriores. Durante a fusão, parte da massa total do sistema é convertida em energia carregada pelas ondas gravitacionais. O buraco negro resultante se estabiliza rapidamente, passando por uma fase chamada ring-down, na qual suas deformações finais são dissipadas. É como se o espaço-tempo, depois de um impacto colossal, vibrasse até reencontrar uma forma mais estável. Detectores como LIGO e Virgo foram construídos para captar essas ondulações minúsculas. Quando uma onda gravitacional atravessa a Terra, ela estica e comprime o espaço em proporções extremamente pequenas. O desafio técnico é quase absurdo. Medir alterações menores do que o tamanho de um próton em braços com quilômetros de extensão. Ainda assim, essas medições se tornaram possíveis. Com elas, a humanidade passou a observar o universo por um novo sentido, não apenas pela luz, mas pela própria dinâmica do espaço-tempo. As fusões de buracos negros ajudam a entender como esses objetos crescem ao longo da história cósmica. Buracos negros estelares podem se unir e formar buracos negros mais massivos. Em centros galácticos densos, fusões sucessivas talvez contribuam para a formação de buracos negros supermassivos, embora outros processos também sejam necessários. Cada evento detectado oferece pistas sobre massas, rotações, distâncias e populações de buracos negros. Aos poucos, surge uma demografia desses objetos invisíveis, revelada por seus ecos gravitacionais. Esses sistemas binários também testam a relatividade geral em condições extremas. As ondas gravitacionais carregam informações sobre como a gravidade se comporta quando campos intensos, velocidades relativísticas e massas compactas interagem. Até agora, as observações concordam de maneira impressionante com as previsões de Einstein. Mas cada nova detecção também é uma oportunidade de procurar desvios. Se houver sinais de uma física além da relatividade geral, talvez apareçam primeiro em ambientes onde a própria teoria é levada ao limite. A evolução de um sistema binário depende de muitos fatores: as massas dos buracos negros, seus giros, a orientação desses giros e o ambiente ao redor. Buracos negros com rotações alinhadas podem produzir sinais diferentes daqueles com rotações inclinadas ou opostas. A presença de estrelas, gás ou outros objetos compactos também pode alterar a trajetória antes da fusão. Por isso, cada par de buracos negros conta uma história particular. Não vemos os corpos diretamente, mas ouvimos a assinatura de sua queda mútua. No extremo oposto das fusões violentas está a morte lenta de um buraco negro isolado. A evaporação por radiação Hawking, se a teoria estiver correta, ocorre ao longo de escalas de tempo quase inconcebíveis. Um buraco negro perde massa de modo gradual, emitindo partículas por efeitos quânticos próximos ao horizonte. Durante a maior parte de sua existência, essa perda é extremamente lenta, mas à medida que sua massa diminui, a temperatura aumenta e o processo se acelera. Nos momentos finais, a emissão poderia se tornar muito mais intensa. O buraco negro, agora muito pequeno, irradiaria energia rapidamente, talvez em uma explosão final de partículas de alta energia, fótons e outros componentes fundamentais. Essa imagem é teórica, porque nunca observamos diretamente a evaporação completa de um buraco negro. Ainda assim, ela representa uma consequência importante da combinação entre gravidade e mecânica quântica. O objeto mais escuro do universo poderia terminar em um clarão microscópico e extremo. Essa fase final reacende o paradoxo da informação. Se o buraco negro evapora completamente, o que acontece com tudo que caiu nele? A informação foi preservada na radiação emitida ao longo do tempo, codificada em correlações sutis, ou nossas teorias ainda estão perdendo uma peça fundamental? A pergunta não é secundária. Ela toca a estrutura profunda das leis físicas. Saber como um buraco negro morre
pode revelar se a informação é realmente indestrutível no nível mais básico da realidade. O estudo dos buracos negros, portanto, atravessa várias escalas. Em uma ponta, imaginamos processos de extração de energia em ergosferas, onde a rotação do espaço-tempo pode ser explorada teoricamente. Em outra, detectamos fusões colossais por meio de ondas gravitacionais que atravessaram o cosmos durante bilhões de anos. E, no limite final, pensamos na evaporação lenta e talvez explosiva desses objetos. Em todos os casos, o buraco negro aparece como uma máquina extrema, não feita de metal, mas de geometria. Mesmo quando a aplicação prática parece impossível, essas ideias transformam nossa compreensão do universo. O processo de Penrose mostra que rotação gravitacional pode ser uma reserva de energia. A radiação Hawking sugere que horizontes de eventos têm propriedades térmicas e quânticas. As ondas gravitacionais revelam que o espaço-tempo pode vibrar e transportar energia. Nada disso é intuitivo, mas é justamente nesse território, onde a intuição falha, que a física encontra suas perguntas mais poderosas. No fim, os buracos negros não apenas engolem matéria, eles reorganizam conceitos. Energia, informação, tempo, horizonte, rotação e vazio ganham significados novos em sua presença. Um par de buracos negros em fusão pode sacudir o espaço-tempo em todo o universo. Um buraco negro isolado pode evaporar lentamente até tocar o paradoxo mais profundo da mecânica quântica. E um buraco negro rotativo pode guardar em seu giro a possibilidade teórica de energia extraída da própria curvatura do cosmos. A forma verdadeira do universo é uma pergunta que parece simples apenas na superfície. Quando imaginamos forma, pensamos em bordas, contornos, limites, mas o cosmos não se oferece como um objeto visto de fora. Não há um ponto externo conhecido a partir do qual possamos observá-lo inteiro. Perguntar qual é sua forma significa perguntar qual é a geometria do próprio espaço-tempo, qual é a curvatura média do universo e que destino essa curvatura pode impor à expansão cósmica. A cosmologia moderna descreve algumas possibilidades principais. Uma delas é um universo plano. Nesse modelo, em grande escala, a geometria seguiria as regras familiares da geometria euclidiana. Linhas paralelas permaneceriam paralelas, e a soma dos ângulos de um triângulo seria exatamente aquilo que esperamos em uma superfície plana. É claro que isso não significa que o universo seja uma folha bidimensional. Significa que, em 3 dimensões espaciais, sua curvatura global seria muito próxima de zero. As observações da radiação cósmica de fundo indicam que o universo é extremamente próximo de plano em escalas cósmicas. Essa radiação antiga, liberada quando os primeiros átomos se formaram, preserva marcas da geometria do cosmos jovem. Ao estudar suas pequenas variações de temperatura, os cientistas conseguem inferir como a luz viajou através do espaço e como a matéria estava distribuída. Até onde sabemos, a densidade total de matéria e energia parece muito próxima da densidade crítica associada a uma geometria plana. Outra possibilidade é um universo fechado. Nesse caso, a geometria seria comparável, de modo imperfeito, à superfície de uma esfera. Um viajante que se movesse em linha reta por tempo suficiente poderia, em princípio, retornar ao ponto de partida, não por encontrar uma borda, mas porque o espaço seria finito e sem fronteiras. Nessa geometria, as intuições comuns falham. Linhas inicialmente paralelas poderiam se encontrar, e o destino cósmico poderia incluir uma futura contração, dependendo do conteúdo total de energia. Existe também o modelo de um universo aberto, com curvatura semelhante à de uma cela. Nesse cenário, linhas paralelas tenderiam a divergir, e a expansão poderia continuar indefinidamente. Cada uma dessas possibilidades carrega implicações profundas para o destino do cosmos. Mas a presença da energia escura torna o quadro mais complexo. A curvatura não é o único fator decisivo. A expansão acelerada, se persistir, pode conduzir o universo a um futuro de isolamento crescente, mesmo que sua geometria seja quase plana. Ainda assim, a forma global do universo permanece uma fronteira de pesquisa. Podemos medir o universo observável, mas talvez o todo seja muito maior do que a região de onde a luz teve tempo de chegar até nós. O que chamamos de cosmos visível
pode ser apenas uma janela limitada. A geometria que inferimos é extremamente poderosa, mas está baseada na parte acessível da realidade. Além dela, não sabemos se o espaço continua igual, se muda ou se contém estruturas que jamais poderemos observar. Dentro dessa geometria imensa, o universo não é distribuído de maneira uniforme em todas as escalas. Em pequenas e médias escalas, ele é profundamente estruturado. Galáxias se agrupam em aglomerados. Aglomerados se reúnem em superaglomerados. E acima deles surgem filamentos cósmicos, imensas linhas de matéria e gravidade que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. A matéria visível não está espalhada como poeira homogênea. Ela se organiza em uma rede, uma espécie de teia cósmica. Esses filamentos são uma das maiores estruturas conhecidas do universo. Eles são compostos por galáxias, gás e grandes concentrações de matéria escura. A matéria escura, invisível à luz, fornece a estrutura gravitacional que guia a matéria comum. As galáxias tendem a se alinhar ao longo desses caminhos, como cidades ligadas por estradas em uma paisagem colossal. Entre os filamentos, há regiões mais vazias, menos povoadas, onde poucas galáxias surgiram. A escala dessa arquitetura quase escapa à imaginação humana. Um exemplo dessa organização é o superaglomerado de Laniakea, que inclui a Via Láctea dentro de uma rede maior de aglomerados e filamentos. Laniakea não é uma ilha isolada no espaço. É parte de uma estrutura ainda mais ampla, conectada a outras regiões por fluxos gravitacionais e distribuições de matéria. Essa hierarquia mostra que o cosmos se constrói em camadas. Estrelas formam galáxias. Galáxias formam grupos. Grupos formam aglomerados. Aglomerados se ligam em filamentos que atravessam o vazio. Os vazios cósmicos são tão importantes quanto as regiões densas. Eles são imensas áreas relativamente pobres em galáxias, cercadas por filamentos e aglomerados. Alguns podem se estender por centenas de milhões de anos-luz. À primeira vista, parecem ausências. Mas essas ausências revelam a história da distribuição da matéria. Onde a densidade inicial era ligeiramente menor, a gravidade teve menos matéria para reunir. Com o tempo, as regiões densas puxaram ainda mais material, deixando os vazios cada vez mais vazios. A existência dos vazios mostra que a estrutura do universo nasceu de pequenas diferenças. No início, a matéria estava distribuída de forma quase uniforme, mas quase é a palavra decisiva. Flutuações minúsculas, associadas às condições do universo primordial, criaram regiões com densidades ligeiramente maiores e menores. A gravidade amplificou essas diferenças durante bilhões de anos. Onde havia um pouco mais de matéria, mais matéria foi atraída. Onde havia um pouco menos, a expansão dominou e o vazio cresceu. A teia cósmica é o resultado desse processo lento e implacável. Regiões densas se transformaram em nós, onde aglomerados de galáxias se formam. Entre esses nós, filamentos transportam e conectam matéria em grande escala. Ao redor deles, vazios se expandem como cavidades gigantescas. Essa configuração não foi desenhada de uma vez. Ela emergiu da competição entre gravidade, expansão cósmica, matéria escura, gás e tempo. O universo que vemos hoje é a escultura final, ainda em transformação, dessas forças combinadas. Para compreender essa estrutura, é preciso voltar às primeiras galáxias. Depois da recombinação, o universo entrou em uma era escura. Havia hidrogênio e hélio, mas ainda não havia estrelas iluminando o espaço. Aos poucos, regiões um pouco mais densas começaram a atrair gás. A matéria escura já formava poços gravitacionais invisíveis. O gás comum caiu nesses poços, esfriou e se comprimiu. Quando a densidade e a temperatura se tornaram altas o bastante, nasceram as primeiras estrelas. Essas primeiras estrelas provavelmente eram massivas, brilhantes e de vida curta. Elas se formaram em um universo quimicamente simples, quase sem elementos pesados. Ao queimarem seu combustível e explodirem como supernovas, enriqueceram o ambiente ao redor com novos elementos. Esse material permitiu a formação de gerações posteriores de estrelas e, com o tempo, de galáxias mais complexas. A luz das primeiras estrelas encerrou a escuridão primordial e iniciou uma nova fase da história cósmica. A formação das primeiras galáxias não ocorreu de maneira uniforme.
Algumas regiões cresceram mais rapidamente, formando pequenos sistemas que depois se fundiram. Galáxias menores colidiram e se combinaram, construindo estruturas maiores ao longo do tempo. Esse processo de fusões sucessivas é essencial para entender a diversidade de galáxias observadas hoje. O universo não montou suas maiores estruturas de cima para baixo. Ele construiu complexidade por acumulação, interação e transformação gravitacional. A matéria escura foi crucial nesse crescimento. Sem seus halos invisíveis, o gás comum teria tido mais dificuldade para se concentrar e formar as primeiras estruturas. Os halos funcionaram como berços gravitacionais, reunindo matéria comum e ajudando a manter galáxias jovens unidas. À medida que essas galáxias evoluíam, influenciavam o ambiente ao redor por meio de radiação, ventos estelares e explosões. Cada geração deixava marcas na seguinte, como se o universo escrevesse sua própria história em camadas de gás e luz. A estrutura filamentar da teia cósmica nasceu dessa combinação entre pequenas flutuações iniciais e atração gravitacional. A matéria, em vez de colapsar igualmente em todos os lugares, escoou em direção às regiões mais densas. Com o tempo, formaram-se linhas, paredes e nós de concentração. Galáxias e aglomerados não surgiram aleatoriamente. Eles seguiram os trilhos gravitacionais definidos pela matéria escura. Os filamentos se tornaram corredores cósmicos, guiando o movimento de gás, galáxias e aglomerados através de distâncias imensas. Dentro desses filamentos, a matéria comum e a matéria escura não desempenham papéis idênticos. A matéria comum pode aquecer, esfriar, emitir luz, formar estrelas e reagir por forças eletromagnéticas. A matéria escura permanece invisível e quase indiferente à luz, mas sua gravidade domina a estrutura geral. Essa parceria desigual molda o cosmos. O que brilha marca os pontos visíveis da rede. O que não brilha define a armação profunda sobre a qual esses pontos se distribuem. Os vazios, por outro lado, ajudam a revelar o outro lado da mesma história. Eles não são completamente vazios, mas contêm muito menos galáxias do que as regiões densas. Sua evolução depende do movimento da matéria em direção aos filamentos e aglomerados. À medida que esses centros densos atraem material, as regiões menos densas ficam ainda mais rarefeitas. Assim, o universo se torna mais contrastado com o tempo. A gravidade não apenas constrói estruturas, ela também aprofunda ausências. Estudar os vazios é essencial porque eles carregam informações sobre matéria escura, energia escura e expansão cósmica. Em regiões pouco povoadas, a influência da expansão pode aparecer de maneira diferente da observada em aglomerados densos. Os vazios funcionam como laboratórios de baixa densidade, onde os modelos cosmológicos podem ser testados. Eles mostram que a arquitetura do universo não é feita apenas de concentração, mas também de separação. O silêncio entre as galáxias é parte da estrutura. Os aglomerados de galáxias representam outro nível dessa hierarquia. Eles se formam quando grupos menores de galáxias se unem sob a ação da gravidade. Cada aglomerado contém galáxias, matéria escura e grandes quantidades de gás quente entre elas, chamado meio intra-aglomerado. Esse gás pode emitir raios X, oferecendo pistas sobre massa, temperatura e dinâmica interna. Embora as galáxias sejam as partes mais visíveis, a maior parte da massa do aglomerado está associada à matéria escura e ao gás quente. A evolução de um aglomerado. Quando dois aglomerados colidem, suas galáxias geralmente passam umas pelas outras com poucas colisões diretas, porque as distâncias entre elas são enormes. Mas o gás quente interage, aquece, produz ondas de choque e reorganiza a distribuição interna. Esses eventos são alguns dos maiores processos gravitacionais desde o Big Bang e ajudam a revelar a matéria escura em ação. Dentro dos aglomerados, as interações entre galáxias também podem alterar sua evolução. Fusões galácticas, perda de gás e efeitos gravitacionais coletivos podem mudar formas, interromper ou estimular formação estelar e redistribuir matéria. O meio intra-aglomerado não é apenas um preenchimento passivo. Ele influencia o futuro das galáxias que atravessam o aglomerado. Ao mesmo tempo, explosões de supernovas e atividade de buracos negros centrais podem aquecer esse gás, criando ciclos de energia em escala imensa. Com o tempo, os aglomerados se tornam peças fundamentais da estrutura em larga escala.
Eles ocupam nós da teia cósmica, onde filamentos se encontram, e a gravidade concentrou matéria por bilhões de anos. Por isso, são laboratórios naturais para estudar a relação entre matéria escura, energia escura e evolução cósmica. Sua abundância, distribuição e crescimento ao longo do tempo ajudam a testar modelos cosmológicos. Cada aglomerado é, de certo modo, uma memória condensada da história gravitacional do universo. A forma do universo, seus filamentos, seus vazios e seus aglomerados pertencem a uma mesma pergunta: como uma realidade quase uniforme se transformou em uma estrutura tão complexa? A resposta envolve flutuações minúsculas, gravidade, expansão, matéria escura e tempo profundo. O cosmos não nasceu como a rede que vemos hoje. Ele se tornou essa rede, e ao seguir suas linhas invisíveis, percebemos que a arquitetura do universo é feita tanto de luz quanto de escuridão, tanto de presença quanto de vazio. Entre todas as perguntas que o universo nos impõe, poucas são tão antigas e tão íntimas quanto esta: estamos sozinhos? Durante muito tempo, essa questão pertenceu mais à filosofia do que à observação. Hoje, ela entrou no domínio da astronomia. A descoberta de milhares de exoplanetas mostrou que planetas não são exceções raras. Eles parecem acompanhar estrelas com frequência impressionante, mas saber que existem muitos mundos não significa saber quantos deles poderiam sustentar algo parecido com vida. A busca por planetas semelhantes à Terra ganhou força com missões como o Telescópio Espacial Kepler. Ele revelou que muitas estrelas possuem sistemas planetários, alguns com vários mundos orbitando em diferentes distâncias. Entre esses planetas, os mais interessantes são aqueles com tamanho, composição e órbita compatíveis com condições habitáveis. Em geral, a atenção se concentra na chamada zona habitável, a região ao redor de uma estrela, onde a temperatura permitiria a presença de água líquida na superfície de um planeta. A água líquida não é uma garantia de vida, mas para a vida como a conhecemos, ela é uma condição fundamental. Por isso, encontrar planetas rochosos dentro da zona habitável é um dos caminhos mais promissores da astrobiologia. Algumas estimativas sugerem que uma fração significativa das estrelas poderia abrigar planetas do tamanho da Terra nessa região. Ainda assim, cada caso depende de muitos fatores: atmosfera, campo magnético, atividade da estrela, composição química, estabilidade orbital e história geológica. Os sistemas binários acrescentam outra camada de complexidade. Em um sistema com duas estrelas, a gravidade cria ambientes orbitais muito diferentes daqueles do sistema solar. Alguns planetas podem orbitar uma das estrelas, enquanto outros podem circular ao redor das duas. A presença de duas fontes gravitacionais pode alterar a formação de gigantes gasosos, mundos gelados e planetas rochosos, mudando suas distâncias, inclinações e estabilidade. Em certos casos, a órbita pode permanecer estável por bilhões de anos. Em outros, pode se tornar caótica. Essa variedade amplia a diversidade de sistemas planetários possíveis. Planetas podem ser capturados, deslocados ou moldados por interações gravitacionais intensas. Alguns mundos talvez se formem longe e migrem para regiões mais internas. Outros podem ser expulsos de seus sistemas, vagando pelo espaço interestelar. O resultado é um catálogo cósmico muito mais estranho do que imaginávamos. A Terra não é mais um modelo único de planeta. Ela é apenas um exemplo dentro de uma população vasta e ainda mal compreendida. Mesmo quando um planeta está na zona habitável, seu tamanho importa. Um mundo pequeno demais pode perder sua atmosfera com facilidade, ficando exposto à radiação e ao frio. Um mundo grande demais pode reter uma atmosfera espessa, dominada por hidrogênio e hélio, aproximando-se de um gigante gasoso ou de um planeta com pressões extremas. Entre esses limites, existe uma região de possibilidades, as chamadas superterras, maiores que a Terra, mas ainda potencialmente rochosas, são alvos importantes dessa investigação. A gravidade é um fator decisivo. Planetas maiores tendem a ter campos gravitacionais mais fortes, capazes de segurar atmosferas densas. Isso pode ser bom, se a atmosfera oferecer pressão e proteção térmica, mas pode ser problemático, se a pressão se tornar esmagadora ou se gases leves dominarem completamente a composição. Um planeta com 2 ou 3 vezes
o tamanho da Terra talvez ainda mantenha condições habitáveis em certos cenários. Acima disso, a chance de um ambiente realmente terrestre tende a diminuir. A atividade geológica também influencia a habitabilidade. Planetas rochosos maiores podem reter mais calor interno, sustentando vulcanismo, reciclagem química e talvez tectônica de placas por mais tempo. Esses processos podem estabilizar o clima e renovar a superfície, mas calor demais pode criar ambientes extremos, com vulcanismo intenso, pressões elevadas e temperaturas incompatíveis com formas de vida semelhantes às terrestres. Habitabilidade não é apenas distância da estrela, é equilíbrio entre energia, química, atmosfera e tempo. Mesmo assim, a vida pode não estar presa aos padrões da Terra. Aqui, ela é baseada em carbono, usa a água como solvente e organiza sua complexidade por meio de moléculas como aminoácidos, lipídios, DNA e RNA. Mas em outros mundos, sob outras temperaturas e pressões, a bioquímica poderia seguir caminhos diferentes. Essa é uma das ideias mais fascinantes da astrobiologia. Talvez a vida não seja uma fórmula única, mas uma família de soluções químicas possíveis diante de ambientes variados. Uma possibilidade especulativa envolve vida baseada em silício. O silício compartilha algumas propriedades químicas com o carbono e, em princípio, poderia formar estruturas moleculares complexas. Mas isso não significa que a vida de silício seja provável ou demonstrada. É uma hipótese, não uma evidência. Ambientes ricos em calor, minerais e condições químicas extremas poderiam favorecer reações diferentes das que sustentam a biologia terrestre. A questão é até onde a química pode se organizar antes de deixar de ser apenas química. Outros metabolismos também são possíveis em teoria. Na Terra, muitos organismos usam oxigênio para extrair energia, mas a vida não depende universalmente dele. Existem micro-organismos que utilizam compostos de enxofre, metano ou outras fontes químicas. Em mundos distantes, organismos poderiam explorar rotas metabólicas muito diferentes, aproveitando energia de reações químicas em vez de luz solar. Isso abre a possibilidade de biosferas em lugares que, à primeira vista, pareceriam escuros, frios ou hostis demais para abrigar vida. Luas como Europa e Encélado despertam interesse justamente por isso. Sob suas crostas geladas, podem existir oceanos subterrâneos, aquecidos por interações gravitacionais e talvez ricos em compostos químicos. Ali, a vida, se existir, não dependeria de florestas, céus azuis ou luz solar direta. Poderia se concentrar ao redor de fontes hidrotermais, usando energia química em um oceano escuro. Essa possibilidade não está demonstrada, mas mostra que a zona habitável pode ser mais ampla do que uma simples faixa ao redor de uma estrela. Titã, a maior lua de Saturno, oferece um cenário ainda mais estranho. Sua superfície é extremamente fria, em torno de menos 180 graus Celsius, e possui lagos e rios de metano e etano líquidos. Se algum tipo de vida existisse ali, sua química teria de ser radicalmente diferente da terrestre. A água, congelada como rocha, não poderia funcionar como solvente líquido na superfície. O metano talvez ocupasse esse papel, exigindo moléculas, membranas e metabolismos muito diferentes dos nossos. Em um ecossistema baseado em metano, os organismos hipotéticos teriam de funcionar em temperaturas baixíssimas e em um líquido muito menos reativo do que a água. Eles talvez usassem metano e hidrogênio em reações químicas para obter energia, em vez de depender de oxigênio. Suas membranas celulares, se existissem, precisariam ser estáveis em condições onde as estruturas biológicas terrestres falhariam. Não sabemos se isso é possível, mas imaginar esse cenário nos força a separar vida de familiaridade. A aparência dessas formas de vida seria impossível de prever com segurança. Talvez não se parecessem com plantas, animais ou micro-organismos terrestres. Poderiam ter estruturas rígidas, translúcidas, adaptadas à fraca luz solar que chega a Titã e à espessa atmosfera da Lua. Poderiam formar organismos lentos, com reações químicas muito mais demoradas que as da vida terrestre. Ou talvez a química do metano seja simplesmente limitada demais para sustentar algo vivo. A ciência ainda não sabe onde estão esses limites. Detectar vida em exoplanetas é ainda mais difícil,
Não podemos visitar esses mundos. Em muitos casos, mal conseguimos vê-los diretamente. Por isso, os cientistas procuram bioassinaturas, sinais químicos na atmosfera que possam sugerir processos biológicos. A presença simultânea de oxigênio e metano, por exemplo, poderia ser intrigante, porque esses gases tendem a reagir entre si. Para coexistirem por longos períodos, talvez precisem de fontes contínuas. A vida poderia ser uma dessas fontes, mas não a única. O método de trânsito é uma das ferramentas mais importantes nessa busca. Quando um planeta passa diante de sua estrela, uma pequena fração da luz estelar atravessa sua atmosfera antes de chegar até nós. Essa luz carrega marcas químicas. Ao analisar o espectro, os pesquisadores podem identificar linhas de absorção associadas a gases como vapor de água, dióxido de carbono, metano, ozônio ou oxigênio. É uma leitura delicada, feita a partir de sinais extremamente fracos escondidos no brilho da estrela. Telescópios espaciais equipados com espectrógrafos avançados ampliam essa capacidade. O telescópio espacial James Webb, por exemplo, abriu novas possibilidades para estudar atmosferas de exoplanetas, especialmente mundos maiores e mais próximos de suas estrelas. Futuras missões poderão observar planetas menores, mais frios e talvez mais parecidos com a Terra. Mesmo assim, qualquer possível bioassinatura exige cautela. Processos geológicos e químicos não biológicos também podem produzir gases que, isoladamente, pareceriam sugestivos. Essa cautela é essencial. A detecção de um gás interessante não é uma prova de vida. É uma pista. Para transformar uma pista em evidência forte, será preciso considerar o contexto inteiro: tipo de estrela, temperatura do planeta, composição atmosférica, presença de oceanos, atividade vulcânica e possíveis processos abióticos. A vida extraterrestre, se for encontrada, talvez não apareça como uma mensagem clara. Talvez surja primeiro como um desequilíbrio químico persistente, uma pequena anomalia espectral pedindo explicação. Enquanto procuramos vida, o universo continua revelando fenômenos de energia extrema. Uma supernova ocorre quando uma estrela explode violentamente ao fim de sua vida. Em estrelas massivas, com pelo menos cerca de 8 vezes a massa do Sol, o núcleo se torna cada vez mais pesado até formar ferro. A fusão do ferro não libera energia suficiente para sustentar a estrela contra a gravidade. O núcleo colapsa em poucos segundos e uma onda de choque expulsa as camadas externas em uma explosão colossal. Esse tipo de supernova espalha elementos pesados pelo espaço: carbono, oxigênio, silício, ferro e muitos outros componentes que enriquecem futuras nuvens de gás podem ser distribuídos por explosões estelares. Sem esses eventos, o universo seria quimicamente mais pobre. Planetas rochosos, atmosferas complexas e os ingredientes da vida dependem de gerações anteriores de estrelas que nasceram, queimaram e morreram. A violência de uma supernova não é apenas destruição, é também uma forma de semeadura cósmica. Outro tipo importante é a supernova do tipo Ia. Ela pode ocorrer em sistemas binários, quando uma anã branca acumula matéria de uma estrela companheira. Se sua massa ultrapassa o limite de Chandrasekhar, uma fusão nuclear descontrolada pode destruir completamente a estrela. Essas explosões são extremamente brilhantes e desempenham um papel importante na cosmologia, porque sua luminosidade característica ajuda a medir distâncias cósmicas. Foi justamente observando supernovas distantes que a expansão acelerada do universo se tornou evidente. Alguns remanescentes estelares assumem formas ainda mais extremas. Magnetars são estrelas de nêutrons com campos magnéticos imensos, muito mais fortes que os de estrelas de nêutrons comuns. Eles nascem do colapso de estrelas massivas, quando o núcleo remanescente é comprimido em uma esfera densíssima. A rotação rápida e o movimento de plasma condutor em seu interior podem amplificar o campo magnético por meio de um efeito dínamo. O resultado é um dos objetos mais magnéticos conhecidos no cosmos. Esses campos magnéticos podem se reorganizar de forma violenta, liberando enormes quantidades de energia em raios X e raios gama. Flares de magnetars estão entre os eventos mais intensos associados a estrelas de nêutrons. A matéria ali está em condições que não conseguimos reproduzir em laboratórios terrestres. Densidades absurdas,
gravidade extrema, campos magnéticos capazes de distorcer átomos. Por isso, magnetars são laboratórios naturais para estudar física em regimes que ultrapassam profundamente a experiência cotidiana. As rajadas rápidas de rádio, conhecidas como FRBs, formam outro mistério. Elas são pulsos intensos de ondas de rádio que duram apenas milissegundos, mas podem liberar uma quantidade enorme de energia nesse intervalo. Algumas se repetem, outras aparecem uma única vez. Uma das hipóteses mais fortes associa parte dessas rajadas a magnetars, especialmente quando seus campos magnéticos sofrem reconfigurações súbitas. Ainda assim, nem todos os detalhes estão resolvidos e é possível que existam múltiplas origens para diferentes FRBs. Também foram propostas ligações com colisões de objetos compactos, buracos negros ou outros eventos extremos. A ideia de sinais artificiais de civilizações extraterrestres aparece às vezes na imaginação pública, mas permanece muito menos favorecida do que as explicações astrofísicas. O desafio principal é localizar com precisão a origem dessas rajadas e entender o ambiente em que surgem. A dispersão do sinal permite inferir distâncias e propriedades do meio atravessado, transformando cada FRB em uma sonda do espaço intergaláctico. A formação de estrelas também pode ocorrer em ambientes extremos, como os centros de galáxias. Nessas regiões, a radiação é intensa, a turbulência é alta e a gravidade de buracos negros supermassivos pode perturbar nuvens de gás. Mesmo assim, estrelas ainda nascem. Grandes quantidades de gás e poeira podem se reunir em nuvens moleculares densas. A pressão e os choques comprimem regiões específicas, permitindo que partes da nuvem colapsem gravitacionalmente, apesar do ambiente hostil. A radiação emitida por matéria em acreção ao redor de buracos negros pode aquecer e ionizar o gás, mas algumas regiões densas conseguem se proteger, mantendo temperaturas baixas o suficiente para continuar colapsando. Interações entre nuvens podem gerar ondas de choque, comprimindo o material e desencadeando novos episódios de formação estelar. Em centros galácticos, esse processo pode ser rápido e produzir estrelas massivas. Essas estrelas vivem pouco, explodem como supernovas e enriquecem novamente o ambiente ao redor. Entre os mensageiros mais energéticos do cosmos estão os raios cósmicos de ultra-alta energia. Eles são partículas, principalmente prótons ou núcleos atômicos, com energias muito superiores às produzidas em aceleradores humanos. Suas origens permanecem difíceis de determinar porque campos magnéticos desviam suas trajetórias durante a viagem pelo espaço. Quando chegam à Terra, carregam energia imensa, mas não apontam facilmente para sua fonte. O céu dessas partículas é um mapa distorcido por magnetismo invisível. Remanescentes de supernovas são candidatos importantes para acelerar raios cósmicos. As ondas de choque geradas por explosões estelares podem transferir energia para partículas carregadas, fazendo-as ricochetear em campos magnéticos e ganhar velocidade. Mas talvez esse mecanismo não explique os raios cósmicos de energia mais extrema. Para eles, os cientistas consideram fontes ainda mais poderosas, como núcleos galácticos ativos, onde buracos negros supermassivos lançam jatos relativísticos através de vastas distâncias. Explosões de raios gama também entram na lista de possíveis origens. Esses eventos, ligados ao colapso de estrelas massivas ou à fusão de objetos compactos, liberam energia colossal em pouco tempo. Em seus jatos e choques, partículas poderiam ser aceleradas a energias extraordinárias. Ainda assim, o mecanismo exato e as fontes dominantes continuam em debate. Observatórios espalhados pelo mundo tentam conectar partículas detectadas na Terra a eventos cósmicos específicos, buscando uma assinatura que revele sua origem. No fim, a busca por vida e o estudo dos fenômenos extremos pertencem à mesma narrativa. Ambos mostram que o universo é mais variado do que nossa intuição permite. Em alguns lugares, talvez a química se organize em organismos sob oceanos gelados ou lagos de metano. Em outros, estrelas morrem, campos magnéticos se rompem, buracos negros alimentam jatos e partículas cruzam o cosmos com energias quase inimagináveis. Entre delicadeza e violência, o universo continua produzindo perguntas.
A ciência avança justamente nesse intervalo entre o que já conseguimos medir e aquilo que ainda permanece oculto. Sabemos que planetas são comuns, mas não sabemos se a vida também é. Sabemos que supernovas enriquecem o espaço, mas ainda investigamos todos os caminhos da matéria extrema. Sabemos que rajadas de rádio e raios cósmicos atravessam o universo, mas suas fontes mais profundas ainda escapam. O cosmos não é apenas vasto, ele é incompleto diante de nós, e talvez seja essa incompletude que nos obrigue a continuar olhando.